tudo isso. É bom ir ao oftalmologista, Isadora, amigas e amigos, Base 1 Cast no ar. A gente tava falando aqui de óculos, pensa. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio. A mais um episódio do Base 1 Cast. Começando essa temporada de 2023, muita paz, harmonia, luz, saúde, sabedoria, dinheiro no bolso, cultura, conhecimento para todos vocês, é o que a gente deseja de coração. Segue a gente lá nas redes, eu não esqueci dessa vez. Sininho, ativa o sininho, canal Barueri. Pode seguir o Base 1 Cast também no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no... Enfim, todas as plataformas de streaming, em todos os podcasts aí que vocês usam, nos acompanhem. E nós vamos falar, nós estamos começando essa temporada, né, falando de bons hábitos. Sim. A gente já gravou um falando de bons hábitos financeiros, dando algumas dicas de planejamento, economia, renda extra e poupar uma graninha, por menor que seja, dá para aplicar. Dessa vez nós vamos entrar na seara do Marlon Martini, nosso amigo aqui, ó, garoto enxaqueca, nosso arquiteto para infraestruturas de TI e afins. Essa alegria, hein, pessoal? Alegria. Exato. Alegria. Povo brasileiro. A Isadora, que também é de casa, é nossa economista de formação, especialista em data science, e a gente vai falar de bons hábitos nos dias das tecnologias. Mano, esse podcast é praticamente seu, cara. Do outro você ficou quieto, mas dessa vez você vai falar. Não é do canal Barueri. Eu só sento aqui na cadeira e uso o microfone. Então use. Pode falar, meu amigo. Quais são esses bons hábitos? Porque aqui a gente está falando, a gente está direcionando para os nossos amigos profissionais de tecnologia. E assim, é bom até esclarecer. Existe tecnologia como fim, existe tecnologia como meio. A Base 1 é uma empresa de consultoria que usa a tecnologia como fim, ou seja, as pessoas que aqui trabalham são especialistas em algum tipo de tecnologia da informação. Mas tem muita gente que usa a tecnologia como meio. Por exemplo, a Isadora é um exemplo. Ela é uma economista que estudou Data Science e aplica a Data Science como meio de trabalhar e, enfim, automatizar e criar, minha vida, melhorar né? as E condições da competência dela. Exatamente. Justo. Mas a gente pode trazer aqui inúmeras dicas e hábitos bons para esse 2023 e assim fazer que... Eu recebi um feedback de um cliente hoje, foi muito legal. Porque a gente trabalha com proteção de dados e segurança de dados, né? Só para esclarecer aqui, a gente trabalha com backup, alta disponibilidade, cibersegurança, antivírus, é o que a Base 1 Consulting faz. E teve um feedback de um cliente importante que a gente trabalha já há alguns anos, que ele falou, poxa, agora eu consigo dormir. Que é muito legal isso, porque quando você trabalha com infraestrutura de TI, né, com ferramentas de infraestrutura de TI, você está lidando com caos. Ou seja, se aquilo para de funcionar, você tem que entrar imediatamente, começar a atuar e trabalhar e resolver o problema do cliente. Dependendo do caso, é bem assim mesmo. Então, quando a gente fala desses bons hábitos em tecnologias, é justamente para você poder ter um pouco de tranquilidade na tua vida. E é lógico, aqui a gente está falando de corporações, mas a gente vai dar uma navegada em tudo que é dispositivo hoje que precisa de algum tipo de bom hábito. Aí, ó. Isso aqui não é só um tijolo, né? Não. Não é só para jogar na cabeça do coleguinha. É o celular, celular. O que a gente pode começar a falar, Marlon? A gente pode começar a falar que tecnologia faz muito tempo que não está só dentro das empresas. Sim, concordo. Então, hoje, se você sair sem a sua carteira, com isso aqui você resolve. Você tem o seu documento, você tem o seu cartão, você tem a sua transferência bancária, você tem localização, você tem um mapa, né, para quem era da época do guia. Sim. Você tem as páginas amarelas. Eu sou da época do guia. Você tem tudo aqui em um negocinho que pesa 200, 300 gramas. Sim. Então, quando a gente fala de bons hábitos de tecnologia, a gente está falando... A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso aqui, a sua vida, como é que você está protegendo a sua vida digital aqui, né? Como você está protegendo, eu vou até anotar aqui, protegendo a sua vida digital. Sensacional isso. Vamos lá, a primeira coisa é, quem tem acesso a isso aqui?
Todo mundo. Everybody, every time. Everybody, exato. Mas essa questão é quem tem especificamente a esse aqui. O Você. correto é somente eu. Sim. Quantas pessoas usam uma senha nos dias de hoje no celular? Muito. Senha de digitar? De digitar. Eu uso agora o dedão, a cara. Usa o dedão, Ah. a cara. Maravilha. Da cara, alguém imprime a sua cara, você coloca no celular e abriu de novo. Não dá certo, já tentei. Ah, vai por mim. Você falou uma coisa legal. Eu tenho gêmeas, né? Uhum. Eu tenho filhas Nossa, como é gêmeas. que funciona isso, hein? Não Hoje funciona. a gente precisava entrar no prédio. Hoje a gente precisava Põe a entrar no prédio. Eu falei, caramba, e eles mudaram, não tem mais o crachá lá no NBC, agora é tudo pelo reconhecimento de cara. Aí a Sofia olhou pra mim e falou, não, pai, vamos lá, eu vou entrar como Heloísa. Ela meteu a cara lá, o negócio, oi, Heloísa, e abriu a porta. Exato. Denunciando a falha de segurança do prédio. Se você pegar como que funciona um software de reconhecimento facial, não é que ele reconhece o seu rosto, ele reconhece pontos no seu rosto. Pontos do rosto. Então você tem um certo risco aí daquele software reconhecer você como outra pessoa e vice-versa. Todo mundo, pelo menos, né, quando a gente liga o celular a primeira vez, ele te oferece, né? Vamos configurar um PIN do seu celular. Sim, O PIN ele pede para você pelo menos 4 dígitos. sim. Então, 4 dígitos, quantas combinações são 4 dígitos? Relativamente, são boas as combinações, mas são poucas. 6, melhor ainda. Agora, se você pega uma senha mais complexa, que você pode números e letras, melhor Caracteres ainda. especiais. Melhor Caracteres ainda. especiais, mas normalmente o pessoal faz o quê? Putz, é complicado ter que ficar digitando isso. Aí pra eu lembrar dessa senha Para eu depois. lembrar da senha e tudo mais. Então, quando a gente fala para você ter uma senha, é uma garantia de que você vai ter acesso. Você é a única pessoa que está tendo acesso àquilo. Existem o quê? Cofre de senha, que eles geram senhas complexas para você, fazem um sincronismo entre computador, celular, nuvem, assim por diante. Tem vários cofres de senha Exato. no mercado. Mesmo assim, toma cuidado com o cofre de senha, ele não é a prova de falha. Não, A gente não. teve no final do ano passado O uma falha LastPass. grande do LastPass. O LastPass. Nenhum cofre é. Nenhum 100%. cofre é 100%. É um cadeado aquilo. E eu já mostrei que cadeado a gente abre. O Marlon ele tem os preciso- cadeados Eu transparentes. gosto, acho legal. A gente não precisa da chave certa para abrir um cadeado. Mas é do jeito certo. A gente pra- precisa da ferramenta certa para abrir o cadeado. A chave é uma ferramenta que já está montada para aquilo. Existem outras ferramentas que você pode moldar na hora para aquilo. Da mesma maneira, se você pega, por exemplo, aquela senha de arrastar o dedo lá, que só tem os pontos. Sim. Se alguém pega o seu celular e olha que assim a gordura que está Isso já me passando pelo aconteceu. celular. A gente desenhar em cima do que eu tinha feito e abrir o meu telefone. Exato. Nunca mais também. Se você pegar na internet hoje mágicos, por exemplo, que descobrem o número de telefone da pessoa. Aquilo lá, o que é? Às vezes é o mecanismo que alguns golpistas utilizam. Tem alguém que fica de olho na hora que você está digitando a senha. E tem pessoas que são rápidas mesmo, né? Elas conseguem ver Tem. e captar rapidinho. Exato. Tem gente que é boa nisso. Tem na própria mágica, tem uma vertente chamada de mentalismo. É legal. Onde o pessoal fala, não, o cara lê a mente, ele faz tudo mais. Se você pega, tem um livro muito bom, né? Os 13 Passos para o Mentalismo, que é considerado a Bíblia do mentalismo. Como que eles te ensinam a fazer alguma coisa, né? Ver o que é que o pessoal imaginou e está desenhando. Ele literalmente te dá uma caneta um pouquinho maior e ele vê como que a caneta está se mexendo. Sério? Onde é a ponta que ela está chegando. Com isso, a pessoa já tem mais ou menos uma ideia de como que vai ser sua senha, por exemplo. Você está aqui digitando seu PIN, com esse posicionamento. Você tá com na esse... parte de cima, você tá na parte de baixo. Exato, ele já sabe mais ou menos como que fazer essa interpretação do que é que ele vai ter que utilizar. Cara, que loucura. Então a gente pode dizer que parte desses bons hábitos para o uso de tecnologias é lógico, né? A tecnologia vem também para facilitar a vida da gente, mas a gente também não pode depositar todas as nossas Ovos na mesma cesta. as frustrações, as nossas expectativas em cima da tecnologia, porque ela também é desenvolvida por pessoas, né? Não, sem contar que assim, ela veio para resolver problemas, mas ela cria novos problemas. Ela cria Lógico. novos, é um ciclo. É um ciclo. Ciclo sem fim. Exato. Você sempre tem um problema novo para corrigir. Vai ser com a tecnologia, vai ser com qualquer outra coisa, não tem problema. Antigamente,
não existia porta, era só uma cortina para travar. A partir do momento que teve a porta, ótimo, melhorei minha segurança. Alguém vai lá e dá com o pé na porta e quebra. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma porta mais reforçada. Então eu preciso de uma tecnologia para criar uma porta mais reforçada. E assim vai. E assim vai. E aí coloca o quê? Coloca-se o cadeado porque eu vou aumentar minha segurança. Aí aconteceu o quê? Eu preciso agora alguém que vai fazer a chave para abrir aquele cadeado. Porque senão eu fico para fora se eu perdi a chave. Aí o Marlon compra um monte de cadeado transparente e vai estudar como abrir os cadeados. Aí são detalhes. São detalhes. É o delay entre você conseguir uma coisa nova e alguém derrubar aquilo. Exato. É o tempo que você tem de segurança, é aquele spread. Exato. Então, muitas vezes, alguma coisa vem de segurança por conta de algum problema que foi criado quando você adicionou alguma coisa nova. Sim. Então, antigamente, senha do celular você tinha? Não. Porque quando você pegava aqueles StarTAC da vida que só fazia ligação, não tinha nenhum problema. Sim. Aí depois começou a ter o quê? SMS. Você podia mandar mensagem. Então alguém podia Coisas pegar. mais pessoais. O pessoal né? mandar uma mensagem para alguém pedindo alguma coisa em Sim, específico, sim. com o seu número. Depois veio os aplicativos. Sim, sim. Os aplicativos aqui, você tinha o seu e-mail dentro do celular, do seu PDA lá. Sim, sim. Aí alguém podia mandar um e-mail no seu lugar. Aí começou a ver as senhas. Aí as senhas você conseguia quebrar, você olhava, porque você viu o que o cara estava digitando. Aí veio a máscara em cima da senha para não ver o que estava acontecendo. Sim. Tinha como quebrar aqui e assim sucessivamente. Vai acontecendo cada vez mais. Chega Faz uma parte hora da que vai evolução. abrir com o seu DNA. Se você parar para pensar hoje, reconhecimento de íris. É muito difícil você fraudar o reconhecimento de íris. É impossível? Não, porque é da mesma maneira que uma digital. Só que é só íris, é um pouquinho mais complicado. Olha o mercado de olhos aí. Tem alguns processos aí que Deep são Web. logo uma lente de contato que vai refletir da mesma maneira que seria a íris de uma pessoa específica. Assim como tem aqueles dedos de silicone que o pessoal usava no Detran para passar e falar que tinha feito a aula de CFC. Pois é. o Rapaz, eu Brasil. acho que isso tudo faz parte exatamente disso, né? Desse contexto de tecnologia, da evolução da própria tecnologia, porque uma tecnologia puxando a outra. Mas dentro do cenário atual, a gente pode dizer então que senha ainda é o melhor caminho. Senha é a maneira mais acessível para todo mundo. É mais democrática. É a mais democrática. Mas entre um reconhecimento facial ou uma digital e a senha, Digital e senha. digital e senha. Olha que interessante, né? Porque Duas quando... etapas, né? Duas etapas. Se você pegar os celulares novos hoje, por exemplo, o que eles fazem? Depois de um determinado tempo, a sua digital não funciona. Você obrigatoriamente precisa digitar a senha. Eu acho que tem até uma contagem a respeito disso. Normalmente né? é uma semana a 15 dias. Depende do aplicativo. O iPhone você vai abrindo com o Face ID, tem uma hora que ele fala, não, você também não vai não- usar não o Face pode ID, você mais. tem que colocar a senha agora. Então, Acontece, se você tá no banho aqui, abrir, precisou atender alguma coisa quando tem muito vapor, se você... Se eu tô no banho, normalmente eu só tomo banho. Normalmente. Mas não, você sabe que não, é uma contagem mesmo que o iPhone faz. Você vai abrindo muitas vezes com o Face ID. Tem alguma coisa contra alguém que usa o celular pra escutar música no banho? Pô, o celular é a prova d'água hoje em dia. Alguns. Esse daqui é bom ele ser, porque... Depende, tem o valor que ele tem a prova de água. Alguns eles falam que é a prova de água, mas aí é IP6, por exemplo, mas na verdade é a prova de respingo, não é a prova de água. É bom isso daqui ser a prova de vapor, de água e de mim. Normalmente o vapor é mais perigoso que água também. Puta merda, novinho o telefone. Dando um passo nessa questão de segurança, que a gente tá falando de senha, né? E aqui a importância de você ter uma senha que realmente não seja uma senha do tipo 1, 2, 3, 4. Poxa. Verdade. Ou a data do seu nascimento, ou a data do nascimento do filho. 1, 2, 3 mudar, senha. 1, 2, 3 mudar, Não senha. esqueça. A de mim. De mim. Nossa, Uma vez eu enfim. vi uma senha chamada caneta Bic azul. Eu já vi uma vez paralelepípedo. Qual outra boa prática que a gente pode adotar? E assim falando num contexto geral, porque hoje tudo está conectado. Hoje, tudo estando conectado, tem duas coisas muito importantes que você precisa ter. Backup dos seus dados. Hashtag base 1. Você precisa ter a garantia de recuperação dos seus dados. Nós somos a sua protege. Né? Quase isso.
E é engraçado você falar disso. Vou até pedir para você dar uma navegada um pouco nesse termo backup, porque parece ser muito simplista, mas não é. E hoje, e já há algum tempo, né, advento das tecnologias de nuvem, porque tudo está em nuvem. Né? Você pega o telefone, você conecta lá no seu Gmail, conecta lá no seu iCloud, ou seja lá qual o serviço que você tem, você baixa todo o perfil do seu telefone para um telefone novo. Você migra os dados, Você né? migra os dados. E aí tem o Google Drive, tem o OneDrive, tem o Dropbox, eu não sei se existe ainda, mas tem um monte de drive, tem um monte de drive por aí. Apple, né? Que você tem iCloud. O iCloud. Mas o fato de você ter os seus arquivos na nuvem não necessariamente te garantem a proteção dessa informação. Não necessariamente. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. O backup ele não é nativamente habilitado em dispositivo nenhum. Nem mesmo no seu celular. Assim que você cria uma conta no seu celular, no seu computador, ele te oferece o serviço. Sim. Você não é obrigado a aceitar. Quando você não é obrigado a aceitar alguma coisa, significa que você corre o risco de não estar utilizando aquela funcionalidade. Então, quando a gente fala, o que vai para a nuvem? Então, um celular Android, ele vai... Você falou, eu quero fazer o sincronismo dos meus dados. Então, o que ele vai mandar para você, para a nuvem? Seus contatos da agenda, SMS, algumas coisas aí específicas. Sim. Que são integrados com aquele serviço. Sim. Hoje todo mundo, né, a maioria das pessoas utiliza o quê? O WhatsApp. Sim. O WhatsApp nativamente não é o backup, ele não vai para a nuvem. Ele fica no seu dispositivo. Perdi o meu dispositivo. Se você não fizer o backup. Se você não fizer o backup, exato, basicamente é isso. E o que vai acontecer? Aí a gente já começa a sair um pouquinho da vertente, né, do mobile, porque quando a gente vai para... Você está trabalhando de casa, você está trabalhando no escritório, você tem a sua máquina para trabalhar, você tem um computador. Você tem um tablet, alguma coisa do gênero. Tem alguns amigos, por exemplo, que a empresa fornece um tablet para ele trabalhar. Só que o que vai acontecer? Quando ele está falando de empresa, ele tem algumas diretrizes que ele precisa seguir. Então, vamos falar, por exemplo, base 1. Qual que é a nossa diretiva? A gente usa todo o pacote Microsoft, sincroniza o OneDrive. Certo. Maravilha. É o padrão da empresa. É o padrão. Ele está sincronizando os dados. Isso. Show. Se eu perdi aqueles dados, o que eu faço? Trago ele da nuvem. Certo. Se eu apaguei os dados do meu computador e eu sincronizei isso... E você sincronizou. Acho que esse é o ponto de atenção. Quando você perdeu os dados do seu computador, você fez eco. Você perdeu aqui, perdeu ali. Perdeu na nuvem também. Você também perdeu na nuvem. Então, o que vai acontecer? Existe o quê? Lixeira. Sim. Restaurar. É o backup? Não. Ele tem 30 dias. E é permanente depois, né? Depois é permanente. Acabou. Você não recupera isso daí. O que é o backup? É a garantia que você vai ter os seus dados em mais do que um local com uma política de retenção onde o seu dado tem uma vida que você pode fazer o gerenciamento disso. Maior do que a lixeira. Maior do que uma lixeira, por exemplo. 1 ano, 2 Se anos. você, por exemplo, é um advogado, tem lá as suas petições, tá com um caso aberto e tudo mais. Tá digitando lá, tá psicografando o caso da sua vida. Tá lá. Vou ganhar o processo. Tá tudo certo, maravilha. Perdeu aquele documento que estava trabalhando há um mês. Chora. E aí, o que você vai fazer? Não, eu jogava isso daqui para nuvem. Aí você vai ver, abrir o arquivo que estava na nuvem, tá vazio, igual o seu que você tem aqui. Porque ele sincronizou. Nossa. Porque ele sincronizou. Que alegria. Alegria! Esse é o grande, esse é o problema. Normalmente, quem se preocupa com backup são empresas de médio e grande porte. E por que ela se preocupou com isso? Porque já perderam dados. É engraçado, me lembrou... Tem placa, tem história. Se tem placa, tem história. Se tem placa, tem história. Isso me lembra a história de uma amiga nossa, que está sempre aqui com a gente também gravando. E ela falou dessa experiência, que
porque, assim, tentando trazer para um contexto pessoal, prático, você tem lá suas milhares de fotos no celular. E aquilo está sincronizado na nuvem. Sincronizado. Aí você olha, o telefone físico, ele tem um espaço. Aí você olha e fala, nossa, meu telefone está cheio, eu preciso esvaziar. Olha o erro. Eu preciso esvaziar esse telefone porque eu quero bater mais foto, eu quero instalar mais programa, eu quero isso, eu quero baixar mais apps, eu quero baixar mais joguinho. Enfim, eu vou apagar um monte de foto. Essa pessoa ela começou a selecionar um monte de foto importante para ela, fotos de X tempo atrás, começou a selecionar. Ah, está tudo na nuvem. Foi lá e pum, deletou. Livrou o espaço que ela precisava no telefone. Na nuvem Então, também. agora cabe mais foto, agora eu posso baixar meus apps, agora tá legal. Quando ela foi relembrar essas fotos, falou, que saudade, meu irmão tá aqui, vou mostrar pra ele as fotos daquela temporada no centro. Foi lá na nuvem, cadê? Erro 404, né? As Informação não pessoas, elas existe. não conseguem, Essa página não existe. elas Então, não conseguem interpretar o texto da sincronização. Sincronização. O que é síncrono e assíncrono. e assim, Exato, eu acho que é uma mensagem importante porque as pessoas realmente elas não prestam atenção nisso e é normal. Elas não são especialistas nisso. Para isso, conte com a gente. Por isso tem a base 1, Hashtag conte com a gente. tem profissionais da área. Né? Normalmente, o que você vai reparar no backup e por que as pessoas têm medo do backup é o backup ocupa muito espaço. Sim. Então, eu vou fazer o backup no meu celular hoje. Bom, beleza. Eu preciso agora fazer o backup do meu celular amanhã. Eu tenho, então, 2 imagens dessa informação. Então, eu tenho o dado 2 vezes maior. E assim por diante. Então, a mesma coisa, por exemplo, o WhatsApp. Eu vou lá e faço o backup do meu WhatsApp. O que ele faz? Ele manda para a nuvem a última informação. Se eu preciso voltar os dados anteriores, por exemplo, o WhatsApp, ele armazena... Você tem 7 backups no seu celular. A maioria das pessoas não sabe, mas você tem 1 semana de backup no seu WhatsApp. Então, se você perdeu hoje e não fez o sincronismo da nuvem, você consegue voltar o de ontem. Ou se de ontem não deu conta, você volta o de anteontem. Só que acontece, ele só está aqui. Ele só está aqui dentro. O que você tem na nuvem é o último backup. É só o último. É só o último. Então, o que ele tem? Na nuvem, você tem um sincronismo da sua última imagem de informação. E no caso do WhatsApp, eu acho que esse serviço não é nem cobrado, né? A grande questão não é que ele não é cobrado. Ele utiliza outras ferramentas de nuvem para você fazer esse armazenamento. E, dependendo da quantidade de dados que você tem no seu WhatsApp, que vai sincronizar, por exemplo, o seu serviço de nuvem, que no caso é o Google Drive, se você não tiver, por exemplo, você fez seu WhatsApp, você tem lá o grupo da família, todo dia tem as imagens de bom dia que sua tia manda, que sua avó manda. E todo mundo replica. Exato, e todo mundo manda 3, 4 vezes a mesma imagem. Ela fica se repetindo ali. Você tem aí, 1 GB de backup. Qual que é o espaço que você tem aí no Drive? Eu tenho 900 megas, por exemplo. Você não vai conseguir mandar o seu backup para a nuvem. Você não vai mandar, porque o backup já é maior do que o espaço que você tem. Ou ele pode até mandar. Só que você não consegue mandar mais nada depois. Você sabe que essa é uma questão assim que gerou bastante polêmica no passado, e por isso que eu sempre gosto de reforçar isso, porque as empresas de nuvem, né, os drivers da vida, eles começaram a fomentar essa ideia, né? Tá tudo na nuvem, tá tudo certo. E teve alguns usuários que realmente reclamaram, porque eles falaram, eu quero meus arquivos de volta, porque eu apaguei do meu computador e estava tudo na nuvem, e eu quero de volta. O provedor de nuvem, Amazon, Google, Microsoft, seja qual for, falou, tá, mas você não contratou o backup. Você só contratou o sincronismo dos dados. Você só contratou o sincronismo dos dados. E isso virou até uma disputa judicial. E deu bastante problema. Da mesma maneira, por exemplo, eu quero fazer o download do meu backup do WhatsApp na nuvem. E eu não consigo. Não consegue. Eu não posso. Ele está ocupando espaço, mas eu não posso fazer o backup, o download. O download dele. A única maneira é reinstalando o meu WhatsApp, pedindo para ele fazer o restore. Reinstalando o WhatsApp, é isso, e pedindo para ele fazer o restore. Você não consegue ter acesso ao arquivo propriamente dito do backup. Recentemente, um casal de conhecidos, eles se conheceram,
trocaram mensagem, hoje estão casados. Tiveram um problema e perderam as informações, perderam o chat que eles tinham. Eles queriam, poxa, é a nossa história, eu quero recuperar esse chat. Quero lembrar às vezes que eu mandei você comprar pipoca. Exato. Nossa, eu tô querendo apagar. E aí vai acontecer o quê? Eu quero recuperar só essa minha mensagem. Você não consegue. Não consegue. Mas o que eu faço? Você vai ter que escolher. Ou pega esse backup que você tem e substitui tudo desse ponto para frente, limpa, vai perder. Porque você não pode pegar esse dado e colocar junto, fazer colar, né? Você não pode fazer o merge dessa informação. Ou fica aí na lembrança. Fica na lembrança, né? Escreve num caderno. Eu acho que é assim, até trazendo de novo nessa questão dos bons hábitos em tecnologias, a gente falou da segurança através da senha, né? Tem uma senha forte, uma senha que garanta que somente você terá acesso às suas coisas. Até uma senha de dupla custódia. Salva toda a sua senha, escreve no papel, sem problema. Mas sempre você usa os últimos caracteres e você nunca escreve junto. Boa, isso é uma dupla custódia. Dupla custódia. Um backup, ter um backup é importante, seja do seu telefone, seja do seu notebook, do seu PC. Pequenas empresas também. Principalmente, elas são mais suscetíveis à perda de dados. Sim, pequenas e médias empresas. Não só a perda de dados, o sequestro dos dados também. Aí a gente vai entrar numa outra esfera que a gente vai falar dos nossos amigos vírus, ou ransomwares, ou os wares, os ransomwares da vida. Que é o crime da vez, né? É o crime da moda. Não só o Anonymous, mas o Anonymous, se não me engano, eles nem brincam com isso, né? A pegada do Anonymous é diferente, eles são ativistas, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente fala de ransomware mesmo, existem organizações vivem disso, que vivem sequestrando dados de empresas e pedindo resgate. Para vender, né? Ou vender para concorrência, né? Nesse caso, eles nem utilizam ransomware. Eles fazem o quê? Eles literalmente pegam os dados e disponibilizam. A pessoa nem fica sabendo que ela perdeu o dado. Nossa Senhora. Então, de repente, o cara já tem todo o planejamento, vai lançar um produto novo. A estratégia, tá tudo ali. Tá tudo pronto. O cara vai falar, eu vou lançar o produto em outubro. Não vai, não. Aí chega o concorrente em setembro, lança um produto igual. E aí você faz o quê? Chora, né? Sente e chora. Aí você fala, mas não tava isso aqui, a gente tá há 3 anos pesquisando. Como é que você falou que o empresário que nunca foi traído, ou nunca foi sequestrado, né? Olha, eu vou te dizer, a gente tem casos aqui dentro da Base 1 de clientes que a gente atendeu, e aqui eu não vou ficar citando nomes, né? Normalmente eu não tenho problema em citar nomes. Nesse caso é um pouquinho mais delicado. A gente não tem problema em citar nomes, mas nesses casos a gente não vai citar. Né? A gente trabalha com um grande fabricante de tecnologia na área de proteção de dados e a gente atuou em 2 frentes de outras 2 grandes empresas, na verdade até um órgão do governo, justamente no ataque de ransomware, que isso ocorreu lá em 2019, 2020. E que assim, sequestrou os dados, travou a empresa. Nossa. Aí foi até legal. Eu não vou falar o nome da empresa, mas o negócio foi noticiado em Jornal Nacional. Foi de grande escala. Foi de grande escala. O negócio foi muito engraçado. Engraçado assim, hoje é engraçado, né? Mas na ocasião. Na ocasião daquela semana inteira. Na ocasião, o desespero foi tão grande. A gente tá falando de uma empresa gigante. Eles puxaram os cabos de internet. Falaram, eu preciso desconectar a empresa do mundo, porque tá tudo sequestrado. Era telinha vermelha, só para a gente contextualizar o que é esse sequestro de dados, o que é o ransomware. É esse vírus, esse código malicioso que entra na infraestrutura de uma empresa e que vai lá e faz uma criptografia do volume de dados, né, ou dos arquivos, dos bancos de dados, né? Ele basicamente, né, criptografia, até explicando para todo mundo, é igual quando a gente fazia quando era pequeno, né? A gente tinha um amiguinho na escola, escrevia uma cartinha que queria fazer e a gente tinha um código nosso. Sim. Trocava a letra. Que é o amigo. Trocar uma letra por outra, isso é criptografia. Sim. Só quem tiver essa outro lado, nessa chave, é que vai saber como interpretar aquela informação. Sim. Então o ransomware ele faz o quê? Ele criptografa os dados. Ele tem a chavinha. E só ele que tem a chavinha, se você tiver sorte.
Porque esse é o problema desses grupos. Eles não desenvolvem o software de ransomware. Eles compram, existem empresas responsáveis por criar esse código. O cara vai lá e compra o código, disponibiliza, infecta todo mundo. Nem sempre ele tem a chave para recuperar os dados. Que loucura, quer dizer que eu posso ser sequestrado, pagar o resgate e não receber os dados. Pô, é muita sacanagem, velho. Não, vamos falar a E às verdade. vezes você não sabe nem a cara da pessoa que te ferrou, né? Você não sabe nem quem é, né? E olha que interessante, a gente já falou de senha, falou de backup, vai entrar nessa esfera dos antivírus e ransomware, é só um deles. E, assim, é lógico que os ransomwares, eles têm como objetivo empresas, porque eles sabem que dali eles podem tirar algum dinheiro. Muito mais dinheiro. Lógico, Ninguém né? vai Não receber um custa. ransomware num celular pessoal, por Ai, exemplo. quero só É as mais fotos. complica- é Pode mais ficar, complicado. né? É mais complicado, complicado. mas existem também vírus para celulares pessoais, cujo objetivo é roubar os seus dados e Roubar vender os seus informações. dados no mercado, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho no segundo bloco. Vamos parar para encher um pouquinho o copo de água. Eu fico olhando para cima, não é para cá, ó, é porque a TV tá ali em cima, o teleprompter ali. Vai ficar com torcicolo no final aqui. Chama o Rock. Chama o Rock. Rock! deixar nesse calor e vir aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
E é disso que nós estamos falando. Cadê o backup? Cadê o backup? Amigas e amigos, Isa acabou de perder um trabalho aqui. Não perdi. Não, não perdeu. Ela tem fé que ela não perdeu. A gente tava falando disso, hein? Eu não perdi porque eu salvo. Amigas e amigos, sejam bem-vindos novamente nesse segundo bloco do nosso Basilcast. O feliz 2023 para quem está chegando agora, com muita paz, harmonia, né? E com ótimas dicas para cuidar dos seus dispositivos de tecnologia, porque hoje a gente não vive mais sem isso. Não, faz parte do nosso corpo já. Já faz parte, é uma extensão do nosso corpo. Já tem gente com alguma coisa implementada. É Assim. celular, é tablet, é notebook, é PC, é videogame, é TV. Tudo está conectado. É a Alexa, É a Siri. é a Siri, para quem tem Apple. É muita coisa. Assistente do Google. E aqui a gente está tudo. querendo compartilhar algumas poucas dicas, mas preciosas e importantes dicas para você, não só do ponto de vista físico, que a gente na verdade não falou nada do ponto de vista físico, né? Coloca a capinha no celular, coloca uma película. Não, a gente não falou nada. Isso daí já é Não senso derruba o comum. telefone no chão. A gente não está falando nada disso. A gente está falando de ter uma senha forte, garanta que você tem uma senha forte. Como Não- fazer isso? Não confie plenamente nos cofres, né? Porque tem muito. Porque hoje senha forte é usada por todos os sites, todos os lugares, todos os apps. Todo mundo pede pelo menos uma senha de 10 caracteres, com letra maiúscula, caractere especial e O duro é número. você Né? lembrar depois dessa senha. Então aí os Normalmente o apps pessoal cria uma oferecem. e usa sempre em todos os lugares. Exato. E aí os apps eles oferecem, né? Sugestões de senhas fortes. Alguns sites oferecem sugestão de senha forte. Aí você não quer ter trabalho, o que você faz? Você vai lá, baixa um serviço de cofre de senha e começa a armazenar essas senhas todas no cofre de senha e grava uma única senha para que você acesse o cofre. Mas saiba que o cofre também não é infalível. Então, falamos de senha, falamos de Backup. backup, manter o seu dispositivo protegido. Mas eu mando o meu arquivo para a nuvem. Tá, mas você só está sincronizando. Significa dizer que se você apaga no seu dispositivo, ele vai Apaga lá. apagar da nuvem também. Então você alterou errado e jogou para a nuvem esse arquivo errado, na sua nuvem está com o arquivo errado. Eu fiz isso, lembra? Que eu tinha montado toda uma planilha. Lembro, Montei eu toda uma lembro. planilha bonitona de cálculo de custo, compartilhei com o Marlon, compartilhei, acho que com a Isadora também. Aí eu fui sincronizar com. A gente usa OneDrive, né? Eu fui sincronizar, eu fui guardar no meu computador a encrenca da planilha, aí sincronizou, e eu tinha salvado errado. Eu só vi uma outra versão dela, perdi uma semana de trabalho. Que maravilha. Então, sincronizar ou levar os seus arquivos para a nuvem não é a mesma coisa que backup. E a gente encerrou outro bloco falando de ransomware, que é uma modalidade de vírus, a gente pode assim dizer, né, que é o sequestro do dado, a criptografia do dado, mas existem outras modalidades de vírus, né? Basicamente hoje, qualquer vírus, a ideia dele é roubar informação. Não tem jeito. E olha que engraçado, né? Porque alguns anos atrás, o vírus ele entrava para apagar a informação. A grande preocupação, isso na minha época, tá? Tô falando de... Sim, na minha época também, a graça do vírus era destruir o seu computador. Era Lembra aquele destruir, era uma coisa mais cavalo de Troia? ativista, assim. Lembra? O cavalo de Troia, a ideia era gerar um backdoor para você conseguir acessar a máquina da outra pessoa. Foi Legal, é os né? primórdios do... A gente se sentia um super hacker quando fazia isso. Eu já derrubei um sistema inteiro por causa disso. Oh, meu Deus. Vamos, Todo mundo foi jovem, né? todo mundo foi jovem. Jovem. Todos nós somos jovens. Fomos jovens. Mas então, antigamente eu tô falando de 20 anos só, tá? A evolução disso é eu tenho exponencial, é menos muito rápido. Tá bom, em cada perna. Então, antes o barato era isso, né? Era um Exato. cavalo de Troia, era destruir tudo, era mostrar que você tinha poder, que você... O cara Eu posso roubar o seu Orkut. eu posso roubar seu Orkut. Hoje não, hoje a ideia é sequestrar a informação. O banco de dados. O banco de dados, porque hoje o mundo ele é muito digital. É porque a informação é petróleo, né? Hoje em dia o nosso novo petróleo dá muito dinheiro, né? Dá, E o Por conhecimento para usar essa informação, então, são os Nossa. verdadeiros garimpeiros, né? São. Os caras que Exato. sabem tratar a informação. E esse virou um bem preciosíssimo. Preciosíssimo. Então a ideia é sequestrar mesmo a informação para que eu possa, por exemplo, eu vou oferecer meu produto para uma quantidade enorme de pessoas. Eu já vou saber classificar o perfil dessas pessoas. Ou seja, ao invés de conquistar isso pelos meios que a gente conhece, através das redes sociais, seguindo todo mundo, postando
curtindo e etc. Não, eu vou lá e roubo a informação e começo a propagar aquilo que eu quero vender. Então, realmente, é o novo petróleo. Exato. Você utiliza da força que a pessoa fez durante um determinado tempo para se aproveitar tudo que ela disso. gastou para construir aquele banco de dados, que banco de dados não é uma coisa barata. Assim, isso não é uma coisa restrita à sua empresa. Provavelmente todo mundo já teve algum amigo no Instagram que de repente no stories dele apareceu lá uma propaganda de criptomoeda. Investimento em criptomoeda. Eletrodoméstico a preço de banana. Exato. Todo mundo já teve e falou, mano, que estranho, né? Aí você manda mensagem, cara, não, é isso mesmo, eu fiz, funcionou. E aí depois, aí você vai ver lá, chega o pessoal e fala, cara, hackearam meu Instagram. Estão colocando umas coisas lá estranhas lá de... Roubaram o perfil. Exato. Então, acontece. Então, a informação, ela pode ser roubada de duas maneiras, vamos dizer assim. Forçado. Alguém vai lá, coloca um vírus, sequestra os seus dados, faz um aplicativo malicioso, que pode acontecer também. Sim. Ou ele literalmente pode se passar por outra pessoa e receber essa informação de graça. Então imagina o seguinte, golpes em serviços de mensagem. A pessoa literalmente copia a foto de alguém, fala, lhe manda uma mensagem, eu troquei o número do meu celular. Deu um problema, eu precisei trocar o número do meu celular. Começa pedindo dinheiro, né? Exato. Aconteceu isso. Você consegue fazer um Pix pra mim? Só pra eu resolver isso? Nossa, eu tava quase caindo num golpe desse outro dia. Você sabe, é um negócio perigosíssimo. É aquele aplicativo lá do Enjoei que as pessoas pegam o que é seu. É assim, é uma quadrilha mesmo. Eles mandam até o e-mail com o logo lá do Enjoei, o recebimento que faturou o cartão, que não sei o quê. É gente especializada nisso mesmo. Eles copiam tudo. Tem um caso até que a patroa estava me contando. Que ela acompanha bastante dessas coisas. Era uma moça que ela tinha uma lojinha virtual. Alguém foi lá e comprou o produto lá, deu, sei lá, R$5. Aí foi lá e pagou no Pix. R$5. Beleza, chegou. Aí depois a mesma pessoa fez uma compra aí de R$3.000, R$5.000. Aí falou, você consegue mandar tudo no mesmo pacote? Vai ser, eu já vou fazer o pagamento e tudo mais, blá blá blá. Aí, não, tudo bem, já que é a mesma pessoa, eu posso mandar no mesmo pacote. Eu vou esperar a notificação aqui, eu já mando. Aí a pessoa, não, tranquilo, porque eu já vou te mandar aqui o comprovante. Porque ela já fez aquele primeiro Pix, tem telefone, tem o e-mail da pessoa. Tem tudo. Tem todas as informações. Você cai igual um pato. Aí ela só troca as informações, por exemplo, no comprovante do Pix e manda. Fala, não recebi aqui no banco. Deve estar com algum problema no sistema, alguma coisa assim. Tá aqui o comprovante. Tem gente que vai chegar e falar, não, beleza, tá o comprovante, eu vou mandar. Esquece que você vai receber a notificação na hora. Às vezes tá na correria. Ou fala, não, realmente, acho que pode ter dado problema. Quem nunca fez um DOC, um TED, que às vezes levava 2, 3 dias, aí no quarto dia voltava porque uma informação estava errada. Você esqueci. O sobrenome da pessoa terminava com I e era com O. Tinha que esperar todo o processo de compensação para poder voltar o negócio. O Pix é na hora. Então, você vai pegar muitas pessoas que às vezes não têm essa mentalidade. É aí que o golpista se aproveita. Lógico. Tem que estar esperto, né? Gente, não tem jeito. Né? É até engraçado o que eu falei agora. Gente não tem jeito. E realmente, muitas gentes realmente não tem jeito. Eles vão se aproveitar de falhas que o sistema próprio oferece. Claro. Né? O que a gente tem que fazer é ficar atento. Né? Ficar atento a essas dicas, a esses bons hábitos tecnológicos. Porque o mundo ele é muito digital. Muito não, acho que já é completamente digital, salvo poucos lugares no mundo que as pessoas não têm acesso a algum tipo de informação digital. Talvez aldeias remotas ou qualquer coisa do gênero. Tem que parar pra pensar no Brasil, ainda existem pessoas que nem o RG tem. Então imagina... Mas isso é minoria, né? Não. Minoria não significa que não exista.
Às vezes é uma minoria grande O ponto é que a gente tá falando de massificação. Se eu me balizar pela minoria, lascou. Claro. Isso com toda certeza, com É que toda o Brasil é certeza. um país Dentro muito dos 8 grande. bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, a gente não chega a 100 milhões de pessoas nessas condições. Eu acho. Mas é isso. Salvo alguns lugares muito remotos, tudo é digital. Uma vez sendo tudo digital, ter uma boa senha, vou repassar aqui, tá? Ter uma boa senha, entender o que é o backup, como ele funciona, ficar esperto com essas transações que são feitas, né? Se recebeu o dinheiro mesmo, né? Se tá tudo... Exato. E aqui a gente começou a falar do ransomware, mas na verdade eu queria direcionar a coisa para o antivírus. Que até pouco tempo atrás eu escutava muito assim, né? Porque aqui a gente vai falar de pessoas que usam Apple, MacBook, ou Mac PC, ou iBook, ou iPC. Aí tudo, né? Aí tudo. Aí o bolso também. Aí o bolso também. As minhas costas. Que até pela forma com que a Apple desenvolve os seus softwares, não havia antivírus para. Não tinha vírus para na eles. Não, né? O iPhone continua não tendo, né? Tem. Fala disso, Marlon. Nossa, me avisa. Que golpe será que eu já caí aqui? Não tem jeito, assim. Se a gente falar de sistema operacional, todo sistema operacional vai sofrer algum tipo de ataque. Consegue ser corrompido. Consegue ser corrompido. Por quê? Ele interpreta código. Tirando o celular, não estou falando que não existe, Isa. Tirando o celular que nativamente você precisa ir para a loja oficial do fabricante para ter acesso a um software, a um aplicativo, isso significa que você tem menos chances de ter um vírus. Entendi. Menos Boa. chances não é zero. Sim. Porque existem maneiras de você legitimamente criar um aplicativo em que vai estar na loja correto, vai obedecer todas as políticas, mas, por exemplo, isso vai acontecer principalmente com aplicativos, aqueles que aparecem as propagandas para você ter acesso. Ah, então você já fica meio espertinho, né? Porque as propagandas, existem propagandas legítimas, sim. Existem companhias que são especializadas em criar propagandas que são scripts que roubam algum tipo de informação. É interessante o que você está falando, porque uma vez eu estava buscando realmente compra de TV e dentro de um site de busca apareceu os banners de uma loja aí, Avan, né? Essa eu posso falar. E eu vi o preço da TV comparando com outras pesquisas que eu estava fazendo, falei, caramba, o velho da Avan ele realmente tá rasgando dinheiro. Tá porque agressivo o Tá negócio. agressivo o negócio, Ele cara. cobre na hora e no caixa. Ele cobre na hora e no caixa. Eu falei, caramba, era uma diferença de tipo quase 30%. É uma diferença grande, hein? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Falei, deixa eu dar uma clicada aqui. A hora que eu O cliquei... Brasil não é pra amadores, né? Não é. O Brasil não é para amador, definitivamente. A hora que eu dei uma clicada, ele me direcionou para um lugar, eu falei, não, isso aqui não é. Exato. Aqui não tem TV. O cara vai lá, a página é Avan com M, né, em vez de N. É Mais Avan. ou menos por aí. Avan, não Avan. Não, e veja, a gente que tem um pouco de conhecimento a respeito disso, a gente ainda fica esperto e mesmo assim, até por Eles curiosidade, vai lá ver. Existem casos em que quando você clica, ele até te joga pro site certo, mas antes ele carrega um outro site. Aí ele vai lá e mascara aquela informação em cima, tudo aquilo que você digitar, o cara recebe. Nossa, a pessoa tem que ser muito desocupada, né? Pra viver disso. Pelo amor de Deus. Então, a grande questão Nossa, que tempo que tem. é dinheiro fácil e dinheiro rápido. Dinheiro fácil e dinheiro rápido. Mas Por a pessoa quê? tem que ter a cabeça boa pra fazer tudo isso. Não pode Então, ser burra. Né? a grande questão é você não precisa ter a cabeça boa. Você consegue comprar o software assim que faz isso para você. Tem um mercado para isso hoje, Tem né? todo o mercado paralelo, tem todo o deep web que o pessoal gosta de brincar bastante. Mas se você parar para pensar nas principais organizações que foram desmanteladas de ransomware ultimamente, nenhuma delas fazia o vírus. Ah, Eles compravam Então, o agora vírus tem uma pronto. indústria de comprar vírus. Exato. Muito bom. Basicamente era isso. O cara comprava o vírus pronto, o pessoal ganhava dinheiro fazendo o vírus, vendia, maravilha. Então aquele mesmo vírus
Pô, eles terceirizaram o serviço. Cara, exato, outsourcing. Você tem um contato? Eu não vou responder. Você deve ter, né? Eu não sou obrigado a fornecer O provas Marlon contra deve mim ter muito mesmo. mercado. Não é verdade, não é. Principalmente nesses momentos mais Exato. difíceis, é bom a gente se poupar. Então, mas obviamente não é só o vírus que existe. Existe, por exemplo, phishing, que é um e-mail que parece ser original. Aí você vai ver, não é. Vai, coloca o mousezinho em cima do link da Amazon e tá lá mandando você lá para amas.com. Sim. Não é Na para pressa, Amazon. você E lê na pressa, Amazon e exato. Você vai no logo. Todo mundo sabe, a gente é Pô, os visual. caras, eles A gente é visual. Eles manjam de comportamento humano. além de Os caras estudam muito neurociência, psicologia. Tem tempo. É tão engraçado isso. Engraçado, isso é interessante. Eu não vou falar engraçado, vai interessante. Porque, de fato, né, já tem algum tempo, naturalmente, mas principalmente nos últimos 2 anos, e pelo que eu entendi, isso vai ser bastante intensificado agora em 2023, que são as diversas tecnologias de cibersegurança, né, que estão nascendo. É tanto acrônimo, é tanta sigla que eu não consegui ainda me acostumar com tudo. DLP, DLO. E fora assim, os acrônimos da própria CIEM, Soares EBA, que é onde a gente é parceiro lá da Logpoint, eles vieram aqui, gravaram com a gente, o pessoal da Muito Orange. legal, né? Então, e é uma tecnologia que fala de, por exemplo, são tipo o RPA, é a automação, cujo objetivo que é avaliar comportamento. Isso é dado. É dado, Isso é é dado. informação. Isso vale muito. É analisar comportamento. O Marlon está lá trabalhando no ambiente corporativo dele, ou numa rede dentro de uma empresa, ou na casa dele através de uma conexão VPN com a empresa, acessando algum dado da empresa, né, alguma conexão segura com a empresa. E ele tem lá o scriptzinho dele com o comportamento dele. O que é o comportamento? Ele loga. Né, É o dia a dia dele. É o dia a dia dele. Ele loga lá, acessa o NetBackup, acessa qualquer outra plataforma de proteção de dados e faz isso, e mexe com o arquivo tal, e tem lá os clientes que ele atende, os projetos que ele toca. Então já conhece as áreas. É a constante dele ali. A partir do momento que identifica um comportamento diferente, é você acessar lugares que você, nos últimos X dias, não acessou, no último mês você não acessou. Páginas, Ele não deveria acessar, né? Páginas que você... Páginas específicas assim de que não fazem sentido para uma corporação você utilizar aquele tipo de página, softwares que você utiliza, você usar um pendrive, por exemplo. O que você copia e cola, o que você vai passar para um pendrive. Né? Tudo isso eles fazem toda essa análise de comportamento para saber, tem alguma coisa errada aqui e eu vou lá e posso bloquear. Ele é suspeito, né? Pode ser. Porque muitas vezes o grande problema na hora da brecha da segurança, a maioria das vezes não é porque existe uma falha de segurança. É porque alguém de dentro não sabe dos riscos de segurança e abre uma porta. Esse é o grande problema. O desconhecimento é o pior problema na hora de segurança. A gente fala de segurança seja de dispositivo móvel ou passivo de alguma empresa. Eu lembro de um projeto de DLP que a gente tocou, foi muito interessante. E assim, até para compartilhar esse conhecimento com as pessoas mesmo. Existia lá a regra de você não poder copiar arquivos para um pendrive. Ou mandar um e-mail com um arquivo anexado, e tinha a regra desses arquivos para um e-mail que fosse fora da corporação. Ou seja, não é um @base1 da vida, é um @Yahoo, um @Gmail. Não poderia ser externo. Aí a pessoa ela pensava assim, não, mas o nome do arquivo está escrito finanças, esse aqui vai ser barrado. Eu vou trocar o nome do arquivo para Marketing. edu.xls. Só que essas tecnologias que o Marlon está explicando, eles não olham só o nome do arquivo. Eles olham o conteúdo. Eles olham o conteúdo. Eles olham tudo. Eles olham tudo. Então, se lá dentro eu coloquei edu.xls para disfarçar que era uma planilha financeira, lá dentro tem alguma informação escrito finanças, ou entrada, saída, ou valor, ou número de CPF, RG, ou qualquer coisa assim, ele barra. Então tem muita tecnologia para isso que lida justamente com esses comportamentos, né? E aqui a gente faz um alerta até para as empresas que isso serve para empresas de qualquer tamanho. Né? A gente acha que esse tipo de tecnologia ela é inalcançável para médios e pequenos, ela não é.
né? É super acessível, né? Hoje em dia Hoje é acessível, né? Antes realmente só as grandes usavam porque eram tecnologias caras, mas conforme o mercado vai cada vez mais absorvendo isso, né? Além de mercado, oferta e procura, né? Cada vez mais que você vai massificando isso e até pelo trânsito das informações vão aumentando, então isso acaba se popularizando mais. É interessante isso. E uma boa prática também para as empresas, para protegerem a sua informação, porque, de novo, né? Às vezes a gente fala aqui, parece que é uma coisa assim que é distante, mas não é distante, cara. A sua informação, o seu banco de dados, aquilo que você tem, que você levou tempos para catalogar, para construir, isso vale muita coisa. Vale. Então, se você não proteger isso de maneira adequada, se você não tiver um backup que garanta essa cópia, é certo falar cópia? Versionamento. Versionamento. É bom falar com o especialista. Você tem várias versões de um mesmo arquivo. Para você recuperar ele em algum ponto no tempo. Vamos parar com essa história de fazer backup em pendrive, em CD, DVD, HD externo. Isso tudo acabou, pelo amor de Deus. Isso ainda... não deixa. Senão vai ser muito terrorismo. Já deixa HD externo? Não, ultimamente agora o pessoal tá, obviamente... Roubando HD externo. Não, isso daí sempre foi. Mas a gente até consegue falar de terrorismo, né? Porque hoje todo mundo quer conseguir economizar um pouquinho mais em algum componente. Sim. Hoje existem pendrives falsificados que, na verdade, é uma pequena bateria que quando você coloca no computador ele queima a sua placa. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Então, assim... Isso é terrorismo. Suspeite de coisas muito baratas também. Suspeite, né? Tudo tem o seu devido valor. Na verdade, quem dita isso são as regras de mercado, Exato. Que aí a gente pode até falar num outro episódio, Sim, que a Isadora pode assunto trazer luz a interessante. essa coisa da composição de preços. Como é que o mercado chega num determinado valor de um item, né? A gente pode Nossa, explorar. isso é um assunto microeconômico muito legal. É, bem bacana, Mas eu gosto. Por que o mesmo software para uma empresa custa 1 milhão, para outra empresa custa 1.000 só? Exato, tem tudo isso. Então, é importante a gente compartilhar que essas boas práticas, e a gente está falando aqui de proteção e segurança de dados, né? É lógico que existem diversas outras boas práticas que a gente podia abordar, mas dado o mundo tão digital, né, e o tráfego de informações acontecer de maneira tão fluida e tão livre, que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Sim. E dá para prestar atenção nesses detalhes nas configurações iniciais dos seus dispositivos e depois não esquentar mais a cabeça com isso. Esquente a cabeça, continue esquentando a cabeça. Continue. A partir do momento que você para de esquentar a cabeça é onde acontece a burrada. Exatamente, a falha. É onde acontece a falha. Eu dei aula para um cara uma vez que ele falou assim, ó, você pode fazer tudo certinho o tempo todo, mas vai ter aquele dia que você vai desligar a cabeça, o capetinha vai entrar no seu corpo, vai acontecer alguma coisa. Você vai ficar pichuru. Quando ele apertar quando ele apertar o botão, confirma, ele sai do seu corpo e você vê tudo desmoronando. Fica consciente de novo, né? Exato. Então toma cuidado quando você desliga a cabeça e entra no automático. Esse é aí que o golpista vai querer te pegar. Tem sempre alguém te observando, né? Eu carrego uma frase para minha vida, eu aprendi com o meu cunhado. Ele fala assim, quando você acha que tem certeza que está manjando tudo, ele fazia muito esse comparativo com direção, com dirigir. Quando você se sente muito seguro ao volante, é aí que o acidente vai acontecer. Exato. Isa, fala para nós, deixa uma mensagem final para nós, que nós vamos encerrar também. Contrate a base 1 para fazer os seus backups. Cuidar da sua segurança, colocar o antivírus para funcionar, proteger a sua informação. Pequenas empresas também. Sim, viu? com certeza. Não é só grande empresa. Hoje nós estamos fazendo jabá para nós mesmo, tá? Exatamente. Justo. Eu acho que é isso que fica, né? Conte conosco. Conte conosco. Base1it.com, Cloud Academy. Cloud Academy. É um conglomerado. É um conglomerado. É uma holding. É uma holding. Marlon, você é o professor aqui, cara. Eu, professor? Aquela mensagem de impacto. Mensagem de impacto. A partir de amanhã eu tô treinando a Isa para assumir o meu lugar, porque eu não vou ficar implementando um monte de coisa de novo. Não, pô, a gente vai automatizar. A gente tá falando de Vai ter smart robozinho. services. Vai ser tudo automático. Olha o robozinho. O robozinho. Quem? A Sofia? Não. Aquela história de contratar uma IA para te substituir ainda é válido?
Vai, com E o certeza. Megazord? O que o Megazord que a Isa te ofereceu? Vão ser 5, né? Cada um vai ficando cada vez mais louco. Se entrar na minha cabeça, provavelmente eu domino o mundo. Não, eu acho que... O Pink e o cérebro aqui. É o Pink e o cérebro, vamos dominar o mundo. Amigas e amigos, super obrigado, valeu. Espero que vocês tenham curtido. Segue nós, curte lá, canal Barueri, Base 1Cast. Redes sociais, @Base 1. Vocês vão conhecer o Academy, vai ter muito curso bacana disso, tudo que o Marlon falou, do que a Isa falou. Muitos outros cursos já estão dentro da plataforma. Melhorar a vida, né, gente? Melhorar a vida, elevar esse patamar de conhecimento vai ser importante. Tudo isso que a gente fala aqui tem lá. Vai ter conteúdo gratuito, vai ter cursos livres, cursos de especialização, que esse cara ele não admite, mas ele é professor. Beijo. Obrigado. Fala tchau. Fala tchau. Não. Não.